Graça e paz para todos. Hoje eu quero trazer um vídeo bastante interessante. Este assunto é tão pouco falado. Pouquíssimas vezes eu ouvi por longe este tema. Hoje vamos estudar. Não confie. O inimigo está infiltrado. Este é o tema. Você já parou para pensar que você pode fazer parte de uma denominação e você acredita que esta igreja na qual você pertence, ela merece 100% da sua confiança? Muitas vezes as pessoas entendem ou acham ou crê que a igreja é um pedacinho do céu. Era para ser, mas infelizmente não é. E precisamos encarar isso de frente. Ele está em toda parte. E um dos lugares prediletos dele é na igreja, pois neste lugar as pessoas estão indo com o desejo de encontrar a verdade, de seguir e fazer parte do caminho correto. Essa é a intenção que eu acredito seja da maioria, espero. Apesar que tem pessoas que vão para a igreja com outras intenções. Mas meu foco hoje são as ovelhas, as pessoas que estão buscando verdadeiramente a verdade. E quando ela entra em uma denominação, ela acredita que ali é o caminho correto, ali as pessoas são verdadeiras e ela só vai aprender a verdade. Mas meu amigo, você está esquecendo que existe um arqui-inimigo por trás disso tudo? Está ali querendo te tragar. A Bíblia diz que o inimigo anda ao seu derredor como um leão que ruge. Então, uma das estratégias dele é se infiltrar no meio do povo de Deus, para ali usar servos seus para desencaminhar as pessoas da verdade. Porque esses líderes, essas pessoas que são aclamadas como sendo sábias, como sendo líderes, como sendo de Deus, entre aspas, elas recebem todo o crédito e as pessoas ficam abertas a tudo que elas falam. E eles acreditam piamente que aquilo que eles falam vem de Deus. Então essas pessoas se tornam uma presa fácil. A Bíblia nos dá um conselho que devemos ser como os bereanos. Os bereanos, quando Paulo pregava, os bereanos iam nas Escrituras para ver se de fato o que Paulo estava pregando procedia. Esse é o antídoto para você não ser enganado. Pois muitas coisas, Bíblia, muitos sinais e prodígios serão feitos, e se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, uma das tolices que existe no meio do cristianismo é que o mal não está nas igrejas, o mal está no mundo, o mal está no candomblé, nas religiões ocultas, nas sociedades secretas, menos nas igrejas. Essa é a grande falácia, a grande mentira. Isso contribui para o inimigo ter êxito, pois se você acha que tudo que vem da igreja é verdade, você será enganado. E muitas vezes essas pessoas ficam chateadas quando você vai orientar elas que a única coisa que ela deve acreditar é no assim diz o Senhor. Examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então você precisa aprender que você confia desconfiando. Examine as Escrituras. Coloque à prova seus líderes. Coloque à prova seus professores. Coloque eles no assim diz o Senhor, para ver se de fato o que eles estão te pregando para você procede. Hoje, nós estamos em um conflito cósmico que veio para aqui, para a Terra, onde todos os dias, todos os instantes, os dois lados buscam te conquistar. Deus
pois a Bíblia diz que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus nos ama, quer nos salvar, mas existe outro ser, que é o oposto de Deus. Ele odeia, ele quer tirar você da vida eterna, ele quer te destruir, e para isso ele vai usar todos os artifícios, todas as artimanhas, e uma delas é se infiltrar no meio das ovelhas, e muitas vezes são pessoas de renome, são pessoas que tidas como de Deus, mas na realidade não passa de instrumento polido nas mãos do inimigo. Então você precisa ter cuidado, você precisa examinar as Escrituras, pedir o Espírito Santo para te guie, para que te oriente, para que a palavra de Deus venha a ser o seu mestre, o seu guia, e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele venha instruir, lhe ensinar, para que você não caia na cilada do inimigo. Existe uma organização conhecida como maçonaria, e um dos seus grão-mestres, grau 33, ele diz que a maçonaria é uma das, ou a única filosofia, ou religião, ou organização no mundo que compõe dentro dela todas as demais religiões. O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um tempo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes e todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos tempos nós temos um livro sagrado, e esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral, e nós temos diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante, todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um tempo todas as religiões. Se você parar um pouquinho para examinar, pensar, você vai olhar que você vai notar que desde o princípio o inimigo sempre esteve junto do povo de Deus. Quer um exemplo? Quando Adão e Eva pecou, ele teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel, a Bíblia diz que era servo de Deus, obediente, amava a Deus e entendia o plano da redenção. Porém, seu irmão Caim era o contrário. Era insatisfeito com o desfecho que ocorreu ali no Éden. Os dois veio do mesmo pai e da mesma mãe, mas um servia a Deus e o outro o diabo. E de lá para cá, temos vários exemplos de pessoas que estavam ali junto ao povo de Deus, mas obedeciam ao inimigo. Outro exemplo, que na época que Deus libertou Israel, ou os hebreus do Egito, junto ali daquele povo que presenciaram os milagres de Deus, estava ali Datã, Coré e outros que estavam desfazendo de Moisés, levando o povo a duvidar não só de Moisés, como também de Deus. Rebelaram contra Deus e contra Moisés. Então, eles estavam ali, junto do povo de Deus, mas não era de Deus. Na época de Cristo também vimos tantos líderes, Caifás, sumo sacerdote, que fazia parte do povo de Deus, dos israelitas,
e era um agente nas mãos do inimigo. Temos Judas, que estava ali juntinho de Cristo, aprendendo do próprio Deus as verdades, mas também se rebelou ao ponto de trair o seu Senhor. E de lá para cá, sempre vimos, os discípulos também tiveram situações onde foi revelado que tinha grupos contra os ensinamentos dos apóstolos, contra a sua administração. E hoje não é diferente. Você precisa estar atento para não ser enganado. No entanto, existem pessoas que acham que o certo é sair desse ambiente. Mas olhe bem, na própria Bíblia vimos que nenhum desses líderes, como Moisés, o próprio Jesus, os discípulos, abandonaram esse meio. Mas antes tentaram resolver o problema dando bom testemunho, fazendo a diferença e mostrando que o trigo é a luz do mundo. É sendo o trigo que podemos mudar essa situação e levar outros a seguir o nosso exemplo. Então, finalizando, no meio das trevas, busque ser verdadeiro cristão para que outros, pelo seu exemplo, consiga seguir pelo poder do Espírito Santo em sua vida para ser verdadeiros cristãos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para outros, para que os mesmos possam tomar a decisão certa de estar firme com o nosso Jesus.